Fala Geek, aqui quem fala é Felipe, e hoje a gente mergulha na HQ Psylocke Ninja, edição número 1. E se você curte esse tipo de conteúdo, apoiar o canal com a sua inscrição e aquele like já ajuda demais. Agora, se quiser ver os vídeos assim que são postados, antes de todo mundo, é só se tornar membro Geek do canal por apenas R$ 3,99. É baratinho e faz uma diferença gigantesca, me ajudando a manter o canal vivo. Psylocke se apresenta com firmeza e deixa claro que já carregou muitos nomes e papéis na vida, mas que agora é uma X-Men. Parte de uma equipe que funciona ao mesmo tempo como escola e força de combate mutante. Ela enumera o que carrega no próprio corpo: poder telepático pré-cognitivo, olhos biônicos de uma dimensão alien e um broche mágico que é a chave para o multiverso. Ela acaba de teleportar ela e seus aliados vindos de uma guerra contra uma bruxa louca, uma vida um tanto quanto complicada. O descanso dura pouco porque alguém lembra em voz alta das pessoas que ficaram para trás, e a pergunta corta o ar como culpa. A Vok dá forma ao que todo mundo está sentindo. A equipe vem tropeçando, perdendo gente, quase se desfazendo. Como se o sonho do professor Xavier estivesse cada vez mais distante do mundo real. Psylocke admite o desgaste e revela o que realmente trouxe à tona ao encarar de novo os fantasmas do próprio passado. Uma visão clara, um aviso que não tem nada de simbólico, apontando para o fim dos X-Men se aproximando. O grupo para de falar em azar e começa a enxergar padrão. A sensação de fuga aparece e Psylocke encerra com pragmatismo. Às vezes, recuar não é covardia, é a única decisão que ainda mantém alguém vivo. Ela então expõe o que Sieg Perilous realmente oferece. Não um esconderijo, mas um recomeço total. Uma vida nova sem passado, sem culpa, sem a história colada na pele. E diante do que está vindo, isso passa a soar mais como estratégia do que fantasia. Psylocke entende porque os outros resistem. Eles investiram demais no ideal de lutar até o fim e não querem abandonar o que acreditam ser. Mesmo assim, ela decide agir de um jeito que normalmente evitaria, usando a telepatia não como invasão brutal, mas como um empurrão inevitável rumo à única saída. Ela assume com sinceridade dura que criou laços reais com aquelas pessoas e conduz todos para atravessar o portal, transformando a sobrevivência em renascimento. Psylocke sabe que se perdesse aquelas pessoas por completo, algo nela morreria junto, e ainda assim ela empurra a decisão adiante, carregando a sensação de traição como parte do preço. O adeus vem seco, humano, sem floreios, e isso só torna tudo mais pesado. Quando os inimigos chegam e percebem que os X-Men sumiram, a confusão vira fúria e eles exigem respostas. Os X-Men foram arrancados dali para recomeçar. Ao atravessar o portal, surgem impulsos contraditórios, ordens internas e negações, como se versões diferentes da mesma pessoa disputassem o volante. Psylocke sente o peso disso e entende que o artefato não está só transportando, está exigindo uma decisão sobre quem ela será quando emergir do outro lado. E em vez de se render ao instinto mais fácil, ela acolhe negar o ciclo de morte que a define há tempo demais. A história corta para Okinawa, onde dois pescadores vivem um fim de dia comum, reclamando da falta de peixe e zombando de uma suposta luz no céu, até que algo quebra a rotina. Um deles escuta nitidamente uma voz. No começo parece delírio, depois vira certeza. Uma mulher falando em inglês, soltando uma frase que soa como regra, como juramento, algo que não deveria estar ali no meio do mar. A descrença vira inquietação quando a voz passa a puxá-los na direção da ilha, como se chamasse pelo nome do lugar e não pela coragem deles. Quando o barco se aproxima das rochas, a voz deixa de ser só som distante e passa a comandar com clareza, guiando-os e impondo limites. Então, a mulher finalmente aparece entre as pedras, repetindo a mesma ideia com insistência quase infantil, como se agarrasse uma regra para não se perder. Tocar não, matar não. Um dos pescadores entende o que isso significa de um jeito assustador. Não é o som no ar, é algo dentro da cabeça dele. E o outro nomeia o que ele teme. Aquilo não é uma mulher, é uma mutante. O pânico dá lugar a uma decisão prática e cruel. Eles precisam contar a alguém.
E na lógica daquele lugar, contar significa entregar a garota ao clã criminoso que manda na região. O foco muda para o Mar do Sul da China, e uma despedida formal deixa claro que Matsu Tsurayaba está se afastando da mão por um tempo, ainda que o vínculo permaneça como sombra inevitável. Dentro da base, ele admite que a última missão deixou marcas e pede para falar com Jenin, porque o que fizeram não foi só trabalho, foi algo que mexeu com ele. A resposta que recebe é gelada. Tarefas desagradáveis sempre foram o terreno dele, e isso não deveria surpreender ninguém. Mas a organização não dá espaço para a introspecção durar. Enquanto ele fala, a rotina da mão se reafirma em carne viva. Matsu então abre o que realmente o corrói. O alvo era o chefão criminoso de Guazango, inimigos dos interesses do Nyorin, e isso, em si, seria apenas mais um nome para apagar. O problema foi a mulher que protegia esse homem, Kwanon, e a maneira como ela existia. Beleza, paixão, devoção ao trabalho. Tudo aquilo que fez Matsu se envolver de um jeito que ele sabe que não devia. Mesmo amando-a, ele entende que ela não largaria o contrato, não mudaria de vida por ele. Quando ele afirma que ela escorregou nas rochas enlameadas, a história deixa no ar o peso da frase. Porque escorregar ali soa menos como um acidente e mais como a palavra que ele usa para sobreviver ao que fez. Ele conta que, depois disso, teve uma ideia para salvar Kwanon e levou a proposta aos superiores. Mas o presente se mistura ao relato quando Matsu é atacado e reage como sempre reagiu, com habilidade e ferocidade, esmagando quem vem contra ele. Ele insiste que serviu a mão, caçou em nome da besta, negou a si mesmo paixões e desejo, e ainda assim foi impedido de tentar consertar o que aconteceu com o único amor que teve. Ele interpreta os próprios impulsos como justiça concedida pela besta, como se a fé pudesse dar licença ao desespero. A escalada de violência é cortada por uma autoridade maior. Lord Daido o alcança e o controla, deixando claro que Jonin quer falar com ele de novo, agora que ele teve tempo de ponderar. Matsu engole o orgulho e responde com respeito apertado, aceitando seguir, porque sabe que, diante daquele homem, lutar seria só morte. No caminho, ele tenta morder com provocação, lembrando o histórico cruel do clã de Daido e jogando isso como insulto. Mas a resposta vem seca. Se a besta permite, então continua. Jonin o recebe sem pressa e deixa claro que já avaliou a proposta dele. Parecia excessiva, quase decadente. Até que Jonin perceber o nível de precisão e frieza que Matsu ainda carrega nas mãos. Ele fala do ideal da mão, corpo humano, mente gelada e coração ardente, e justifica a necessidade de ir além. Porque o mundo agora tem campeões demais e inimigos demais para ninjas normais. Matsu não pede para igualar, ele exige exceder. Kwanon está preservada, mantida como recurso, mas sem mente, reduzida apenas a um corpo útil. Com Kwanon ali, Jonin expõe o próximo passo sem delicadeza. Existe uma telepata poderosa demais para ser ignorada, e o corpo vazio de Kwanon pode servir como recipiente. Matsu aceita, mesmo sabendo o que isso implica, porque sua prioridade já não é mais salvar no sentido humano, e sim recuperar algo à força, nem que seja de forma monstruosa. Jonin coloca as condições. A telepata será tomada, moldada e servirá à besta como agente infiltrada. Uma X-Men da mão. Eles tratam isso como engenharia espiritual e militar, batizando o resultado com naturalidade, como se nomear tornasse o ato menos profano. E Jonin ainda crava a crueldade final. No processo, o que restar de Kwanon pode ser perdido, e isso será aceitável, inclusive como punição se Matsu falhar. No norte do Japão, a história respira diferente por um instante ao mostrar um homem em meditação interrompida por um urso. Ele não entra em pânico nem foge. Alguém atinge o urso com técnica, usando força e controle para afugentar o animal sem transformar aquilo em um massacre. O urso recua, ferido e vivo,
E o homem avalia com pragmatismo o quanto aquilo deve mantê-lo longe dali por alguns dias. Psylocke volta ao foco, já como uma peça ativa de uma operação. Ela conclui a varredura do terreno, checou rotas, pontos de ataque e defesa e comunica isso como relatório de combate, não como conversa. Durante a marcha, Matsuo provoca a escolha dela de não usar um casaco, e Psylocke devolve com a mesma lógica que rege tudo nela. Qualquer coisa que atrapalhe é descartada, e o corpo é mantido funcional, sem depender do conforto. Matsuo então revela a natureza do alvo. Não são inimigos comuns, mas os piores possíveis, porque um dia foram mão e escolheram se levantar contra ela. Ele descreve os castos como traidores que agora julgam a ordem de cima, como se tivessem virado santos, e isso não é só informação, é combustível ideológico. Ele define o objetivo com crueldade calculada. O que foi tirado não será recuperado, será destruído. Quando Psylocke tenta puxar mais alguma coisa de Matsu, ele se fecha e reforça o papel que espera dela. Uma assassina que obedece. Ponto. Por dentro, ela reconhece a mentira. Ela sabe que ele está escondendo algo, mas essa percepção não vira rebeldia. Vira apenas um dado guardado. Ela reafirma para si mesmas as regras que a mantêm funcionando. Não cavar fundo, não buscar passado, não atender a outro nome. Só que mesmo repetindo isso, as fissuras aparecem. Imagens curtas, sons, cenas rápidas, como se a mente estivesse tentando montar um filme que ela foi proibida de assistir. No meio da subida, Matsu a chama por um nome que não deveria existir para ela. E isso coincide com a invasão de lembranças que não pedem permissão. Um recém-nascido agarrado ao peito, nenhum rosa de Tóquio, um sentimento de realidade que não parece sonho. Psylocke reage como foi treinada. Empurra tudo para o lado como lixo e repete que não importa se é memória ou imaginação. Ela se agarra ao que pode medir: a pedra sob a mão, o ar gelado na pele, o controle da respiração, e transforma cada movimento num exercício de apagamento. A subida vira um ritual de controle absoluto. Nada de conversa, nada de pensamento elaborado. Só o corpo funcionando em silêncio sob o comando do próprio fôlego. Ela marca o ritmo por dentro, respirando como quem martela uma regra na mente. Inspira, expira. No templo, o contraste é imediato. Do lado de fora, neve e silêncio. Dentro, calor, rotina e provocação. Quando a anciã pergunta se ele ouviu algo, ele admite que o vento e o barulho do treinamento interno engolem quase tudo. E isso vira explicação concreta para o clima do lugar. A paz ali é fabricada por treino constante. No salão, os ninjas se chocam e gritam, preparando o corpo como se a guerra fosse certa. A conversa entre os castos começa com memória amarga. O mundo quase caiu nas mãos da besta e de marionetes da mão, e a sensação de calamidade ainda está presente, como fumaça que não sai da roupa. Um deles tenta manter leveza ao comentar os excessos dos jovens treinando, mas logo retorna ao que importa: o estado do paciente. O curandeiro explica que escolheu a cura em vez do combate e que isso o condena a um trabalho lento, frustrante, bem menos satisfatório do que um golpe final. Uma escolha ética que ele carrega como peso diário. E justamente quando ele tenta retomar o humor, o corpo trai. Sangue, choque e percepção de ataque. Psylocke entra no território dos castos como quem cumpre uma sentença, e a narração define por que aquilo importa. Eles são o oposto da mão, por dentro e por fora. Uma ordem que rejeita tanto a doutrina quanto a violência que a mão considera sagrada. A invasão já traz resultados imediatos. Stone caiu, e isso dispara a reação coordenada dos castos, que se organizam em segundos para impedir sua passagem. Eles chamam uns aos outros pelos focos que dominam, cada um ativando seu papel específico, e o local deixa de ser refúgio para virar um campo de batalha. A história deixa explícito o padrão cruel. A mão cria assassinos para matar os castos, e agora fez isso de novo, moldando Psylocke como arma viva. Enquanto isso, a luta se mistura ao drama do cuidado. Uma curandeira sofre com a neve e o corpo, e um dos castos tenta organizar a defesa ao mesmo tempo em que explica o que está em risco.
porque a paciente encarou a besta sozinha com a mente como única arma. Ele descreve o estado dela de forma concreta. Uma alma prestes a cair de novo na escuridão. Tão frágil que qualquer empurrão pode ser definitivo. Psylocke observa tudo sem compaixão visível e reafirma seu objetivo como destruição, não recuperação, como se obedecer fosse mais simples do que sentir. A revelação explode o sentido da invasão. O que os castos tiraram não é um artefato, não é um símbolo, é uma pessoa. A curandeira conduz Psylocke até um lago místico congelado e expõe a verdade. Electra Natius está ali, preservada, suspensa, inconsciente, viva de um jeito que parece prisão. Essa foi uma pincelada da história da HQ Psylocke Ninja, edição número 1. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para acompanhar de perto mais histórias como essa. Valeu!